Eu começo esse bloco falando sobre um tipo de câncer que tem preocupado os médicos. É o câncer do intestino. Só em 2016, no ano passado, mais de 34 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença no Brasil. E por isso se criou a campanha Setembro Verde. Sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio o médico Milton Bergamo, que vai falar um pouco sobre os cuidados, prevenção, como tratar essa doença. Bem-vindo ao estúdio do Jornal do Almoço, doutor. Obrigado. O que é o câncer do intestino e como que ele se manifesta? Boa tarde. Boa tarde. O câncer do intestino, a gente fala em câncer do intestino grosso, né? Nós temos o intestino delgado e o cólon. O câncer do intestino, praticamente todo ele acontece no cólon, que é o intestino grosso. Então é um câncer que começa com uma lesãozinha pré-maligna, uma espécie de uma verruguinha, a gente chama de pólipo, e que com o decorrer de alguns anos vai sofrendo mutações e vira um câncer invasivo. Então a importância que a gente quer trazer para a população em geral é que é um câncer extremamente comum, né? O segundo, o terceiro câncer mais comum em homem, dependendo se é homem ou mulher, na população. É um câncer que pode ser prevenido e é um câncer que o tratamento como todo, precoce, ele aumenta muito a chance de sobrevida. Quais são os principais sintomas? Infelizmente, o câncer de intestino ele costuma não dar sintomas numa fase precoce. Ele só costuma dar sintomas numa fase tardia. Alterações do hábito intestinal, sangramentos anais, estufamento, má digestão. Então são sintomas muito vagos e costumam ser numa fase muito tardia da doença. As causas da doença podem ser genéticas ou estão relacionadas aos nossos hábitos? Basicamente a causa ela tem uma ligação sim genética, que eventualmente pode ser mais ou menos importante dependendo da família, e os fatores ambientais, o nosso estilo de vida meio americanizado, então fez com que isso aumentasse muito a incidência do câncer na população. Como que se identifica, doutor, esse câncer e como tratá-lo? Câncer, então, o ideal é que tu previna. Então, as pessoas ali pelos 50 anos deveriam procurar o seu médico, receber uma orientação de fazer uma colonoscopia para que identifique aquela lesão pré-maligna, se possível, a idade começa a aparecer mais, remove e evita o câncer. Então, essa é a grande vantagem da prevenção. E, basicamente, quando já tem algum sintoma, onde perdeu a chance de identificação na lesão pré-maligna, fazer a colonoscopia. Esse é o exame que diagnostica basicamente o câncer coloretal. Alguns grupos de risco preocupam mais? Pacientes com história familiar, né? Pai, mãe, tios, avós, então principalmente familiares de primeiro e segundo grau, ficar atento. Se alguém na família já teve câncer de intestino, principalmente abaixo de 50 anos, deve procurar seu médico para receber uma orientação que essa é uma população de maior risco e deve iniciar talvez a sua avaliação antes dos 50 anos, eventualmente aos 40 e até antes em algumas situações muito específicas. Eu falei no início, né, da entrevista, 34 mil novos casos só no ano de 2016, por isso a importância dessa campanha de Setembro Verde, né, doutor? Sim, esquecer esse tabu, essa vergonha, realmente é um exame um pouco desagradável, não é doloroso, nada, é muito seguro, mas é uma área onde envolve questões que as pessoas acabam tendo um pouco de tabu, um pouco de receio, vergonha de procurar um profissional. Mas não deveria porque, como a gente conversou, é um câncer muito comum, é extremamente agressivo quando não tratado em fase precoce e é prevenível. Ok. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Um importante alerta, Setembro Verde, para falar sobre o câncer do intestino. Obrigado por ter vindo. Obrigado.